nossa lição é a lição 6, que fala sobre a crucificação. Está baseada no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 27 ao 44. Mas antes de nós entrarmos exatamente nessa parte do capítulo, vamos recapitular um pouco o que já aconteceu. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus ceiou com os discípulos e depois ele se dirigiu ao Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus foi entregue aos soldados. E vocês lembram daquela lição daqueles sacerdotes, anciãos que estavam atrás de Jesus buscando um motivo para prendê-lo? Exatamente. Eles mesmos amarraram Jesus Cristo e levaram até o governador Pilatos. Chegando lá, Pilatos perguntou para Jesus. Vamos ver lá no versículo 11. Vamos ler. Jesus estava de pé ante o governador e este interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. E a multidão e os sacerdotes continuavam fazendo acusação e Pilatos, observando aquilo, novamente perguntou para Jesus: Tu não vês? Tu não vai falar nada? Eles estão te acusando. E Jesus permaneceu calado. Naquela época da festa, o governador podia soltar um preso de acordo com a vontade do povo. E tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Dessa forma, Pilatos propôs quem que o povo achava que deveria ser solto, se Jesus Cristo ou Barrabás. A multidão, como ela já estava sendo convencida por aqueles sacerdotes que Jesus era culpado, começou a gritar: Barrabás, Barrabás. E Pilatos insistiu novamente para perguntar o que ele fazia com Jesus. E a multidão respondeu: Crucificam, crucificam. Dessa forma, Pilatos, para evitar que o tumulto aumentasse, pediu que trouxesse uma bacia de água. Ele lavou as suas mãos porque ele não queria ser culpado daquele sangue, porque ele sabia que Jesus era justo, e soltou Barrabás e mandou prender Jesus. Jesus foi levado para a casa de Pilatos, lá em Jerusalém, e onde ele foi açoitado. Bateram muito em Jesus com um chicote. Sabe, crianças, às vezes o preso ele nem conseguia resistir a esse momento, porque nas pontas dos chicotes tinham peças de metal ou ossos que cortava a pele do preso. Não aconteceu isso com Jesus, certo? Depois de ser açoitado, tiraram a roupa de Jesus, colocaram nele uma túnica vermelha, colocaram nele a coroa de espinhos e também lhe deram um caniço. E assim começavam a zombar de Jesus, cultuando, dizendo: Salve, salve o rei dos judeus. E cuspiram nele, bateram com um caniço na cabeça dele. E depois de ser muito maltratado, Jesus foi levado para ser crucificado. Jesus mesmo carregou a sua cruz. A cruz poderia pesar até 100 quilos. E Jesus teve que carregar a sua própria cruz. No caminho, um homem chamado Simão foi obrigado pelos soldados a ajudarem Jesus a carregar a cruz dele. Crianças, a morte na cruz era um dos piores tipos de morte que existia, porque era uma morte lenta e dolorosa. E chegando no Gólgota, eles deram para Jesus vinho com fel para ele beber, mas Jesus não bebeu. Eles pregaram Jesus na cruz e em cima da cabeça dele colocaram uma placa que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Juntamente com Jesus foram crucificados 2 ladrões e todos continuavam zombando de Jesus. Um dos ladrões, que também estava do lado de Jesus, também interrogou Jesus que se ele era o Cristo para salvar tanto a ele
quanto a eles. E eles diziam: salvou todo mundo e não se salva? As pessoas que estavam lá embaixo ficavam falando dessa forma. Diferente, o outro ladrão reconheceu que Jesus era o Cristo e pediu que quando ele entrasse em seu reino, lembrasse dele. E antes de morrer, Jesus bradou em alta voz, que dizia: meu Deus, por que tu me desamparaste? E gritou mais uma vez. A segunda vez, ele entregou o seu espírito e morreu. E nesse momento o véu do templo se rasgou. As pedras partiram, houve tremor de terra, os sepulcros se abriram e as pessoas que estavam nele e que eram santas ressuscitaram. E naquele momento, o centurião e os soldados que estavam ali vigiando Jesus ficaram atemorizados e entenderam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E aqui nós encerramos o nosso devocional. Não esqueçam de responder a atividade, peçam ajuda para os seus pais e aguardem a próxima aula.